Só um minutinho que está logando ali. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos utilizar a aula para finalizar geometria. Em geometria, nós estamos falando sobre círculo e circunferência, área do círculo. Em breve, né, na semana que vem, nós vamos fazer a atividade de revisão relacionada à geometria. Como eu combinei com vocês, nós estamos já adiantados em matemática, já finalizamos o conteúdo para a nossa avaliação que acontecerá na quarta-feira que vem. Já fizemos 2 revisões, lembrando que a matéria é razão, proporção, grandeza diretamente e inversamente proporcionais e a regra de 3 simples. Ok? Estudem bastante para quarta-feira que vem. Agora nós vamos para a página 166, onde nós vamos finalizando aí o conteúdo de geometria. Sobrando um tempinho que nossa aula vai até 10h20, nós vamos utilizar o caderno para fazer a primeira revisão. Tá bom? Vamos lá, que eu vou compartilhar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Bom dia, professora. Bom dia, querida. Vou botar aqui, ó, a página 166. Sobrando um tempinho, nós vamos utilizar o caderno de geometria. Então, já deixa aí também pertinho de vocês. Deixa eu só mudar o livro aqui, porque eu estava no 7º, achei que já tivesse mudado. Módulo 4, né? Página 166. Deixa eu aumentar aqui a tela. Nós fizemos até o número 2 e falta o número 3, não foi isso que Nicolas falou? Foi. Ok. Sabendo que o perímetro do quadrado é igual a 64 centímetros, determine a área do círculo. Então, olha só, o perímetro é a soma dos 4 lados, né? Então, vamos calcular aqui quanto que mede cada lado. 64, que é o total, dividido por 4, porque o quadrado tem 4 lados. Então, cada lado mede 16. Essa figura aqui é um polígono inscrito. Aliás, circunscrito, porque a circunferência está dentro da figura. Então, o lado do polígono regular circunscrito, ele representa o diâmetro. Então, nós temos aqui, anota aí a lápis, que o diâmetro é igual a 16 centímetros. Se o diâmetro é 16, o raio é a metade do diâmetro. 16 dividido para 2, o raio mede 8. Então, vamos lá. Vamos calcular a área do círculo. A área do círculo, π, vezes, π é 3,14, vezes o raio elevado a 2. 3 minutinhos aí para calcular a área do círculo.
Aguardando aí. Dois minutinhos. Vamos lá, gente, vai ficar 3,14 vezes 64. 8 ao quadrado, 64. Professora, não era melhor, então, feito logo o π vezes o perímetro? Não, tá? Aqui foi uma coincidência o perímetro ter dado a mesma medida do raio ao quadrado. Vamos lá, um minutinho. Quanto que deu aí o resultado? Alguém gostaria de falar? 3,14 vezes 64. Foi. Vamos para 167. Ou, desculpa, tem que botar aqui o resultado, ninguém falou, né? Só um minutinho aqui. 200,96. Como é área, a gente sempre vai colocar ao quadrado, tá? 200,96. Um minutinho aí para copiar. Cento e 167. Calcule a área da região pintada, sabendo que em cada item os círculos foram divididos em partes iguais. Primeiro nós vamos calcular a área total, tá? Depois nós vamos dividir aí pela quantidade de partes pintadas, né?
Então, primeiro eu vou montar a área aqui para vocês. 3,14 vezes o diâmetro é 8, o raio 4. Aqui nós já temos o raio, 3,14 vezes 6 ao quadrado. 3,14 vezes 7 ao quadrado. Vamos aí 4 minutinhos para calcular a área de cada um, para depois a gente saber quanto que vale cada região pintada. Vamos lá. Foi? Vamos lá. A primeira área aqui vai ficar quanto, gente? 3,14 vezes 4 ao quadrado? Alguém gostaria de falar a resposta? Hein? 50,24. Gente, vamos fazer as atividades. Senão, depois aí vocês vão ficar com dificuldade na hora de fazer a avaliação. Aqui, 3,14 vezes 36. É igual a 113,04. Professora, Oi? você pode explicar por que você estava fazendo, mas eu não entendi como você chegou àquele resultado, não estava conseguindo. Nós estamos fazendo a área do círculo. A área do Sim, círculo... eu estou falando o valor da área, eu não entendi como chegar nele. Então, vou botar aqui para você, ó. A área do círculo tem essa fórmula. Π, que vale 3,14, vezes o raio ao quadrado.
O raio é a distância, né? Do centro da circunferência até o contorno da circunferência. Na letra A, nós não temos a medida do raio. Nós temos a medida toda, que nós chamamos de diâmetro. Então, nós temos que verificar qual é a metade aqui. A metade de 8, 4. Então, eu botei 3,14 vezes 4 ao quadrado. Letra B. 3,14 vezes o 6. O 6 aqui já é o raio. Na letra C, 3,14 vezes 7, porque 7 já é o raio. Qualquer segmento que saia do ponto O e vá até o contorno da circunferência, nós chamamos de raio. Então, é só multiplicar tudo. Aqui, por exemplo, vai ficar 153,86 centímetros quadrados. Ah, professora, agora eu entendi. É porque é o 3,14. Eu estava tentando fazer conta para achar, mas não estava achando. Vamos lá? Mas não é isso que ele quer saber. Não quer saber a área do círculo. Quer saber quanto que vale cada parte pintada. Aqui, nós temos 2 partes das 4 pintadas. Então, nós vamos fazer o cálculo. 2 quartos, que é a fração que representa esse círculo, vezes a área. A área, como não tem nada embaixo, a gente pode colocar sobre 1 para fazer a multiplicação, tá? Aqui nós temos 3 partes pintadas das 8. No denominador fica sempre as partes totais. Vou botar aqui igual. Aqui nós temos uma parte das 3, então é 1/3, né? A fração que representa vezes a área. 4 minutinhos para fazer esse cálculo. Multiplica o de cima com o de cima e divide pelo denominador que está embaixo. 4 minutinhos aí para fazer esse cálculo. Vamos lá. Vamos lá.
2 minutinhos para terminar de fazer. Vamos lá, multiplicando de cima com de cima. E o de baixo com o de baixo. Vamos lá? Fazendo o cálculo aqui, 2 vezes 5,24 dividido para 4, 25,12. Então, cada parte pintada, nós temos aí 25,12 centímetros quadrados. Vou botar os centímetros quadrados aqui embaixo. Aqui na letra B, 3 vezes 113,04, o resultado dividindo para 8, porque a gente sempre tem que dividir pelo denominador, que é a parte de baixo da fração, nós vamos encontrar 42,39 centímetros quadrados. Na letra C, 1 vezes 153,86 dá ele mesmo dividido para 3, 51,29 centímetros quadrados. Vamos lá. 2 minutinhos aí para copiar, que nós vamos para a página 170 preencher o resumo desse capítulo, que é o conteúdo da nossa avaliação. E vai sobrar um tempinho para a gente iniciar uma revisão no caderno. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar. Foi? Todo mundo já copiou? Vamos para 170. Neste capítulo, estudamos a circunferência e o círculo. Além disso, vimos os polígonos regulares, inscritos e circunscritos na circunferência, bem como as posições relativas envolvendo pontos
retas e circunferências. Para relembrar, leia as informações e complete o que falta. A circunferência é uma linha fechada. Preencha aí para mim, linha fechada. Em um plano na qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo, chamado de centro. Ou a gente pode chamar de origem da circunferência também, tá? Círculo é uma figura geométrica plana composta por uma circunferência. E por todos os pontos que estão em seu interior. 2 minutinhos aí para copiar, para a gente continuar preenchendo. Vamos lá. Foi? A razão entre o comprimento C de uma circunferência e a medida do seu diâmetro resulta no número π. Vou botar aqui, ó, porque não dá para botar o símbolo pelo computador. Bota aí para mim, ó, π. Que nós sabemos, né, que é aproximadamente 3,14. Um polígono inscrito, né, ele está dentro da circunferência. Então, por isso, os vértices pertencem à circunferência. Um polígono circunscrito, a circunferência que está dentro dele. Os lados tangenciam, encostam na circunferência. Vamos lá. Página 171. Considere A um ponto qualquer a uma circunferência com centro O e D a distância entre o ponto A e O. Lembra que eu falei, se a distância for menor que o raio, o ponto é interno. Então, a distância é menor. Escreve aí para mim.
Se a distância for menor do que o raio, o ponto é interno. Quando a distância é igual ao raio, então o ponto pertence à circunferência, está no seu contorno. Então, a distância é igual à medida do raio. Foi? Quando a distância é maior do que o raio, o ponto é externo. Vamos aqui, é a mesma coisa. Se a distância é menor do que o raio, a reta, aqui no caso nós estamos analisando a reta, é secante. Ela corta a circunferência. Se a distância da reta é igual à distância do raio, é tangente à circunferência, encosta na circunferência. Se a distância é maior do que o raio, ela é externa à circunferência. 2 minutinhos aí para copiar, para a gente finalizar a 171. Lembrando que nossa aula vai até 10h20, então nós vamos utilizar o caderno com a primeira revisão de geometria. A segunda eu devo passar na segunda-feira. Vamos lá. Professora, qual é a página? Página 171. Se duas circunferências têm 2 pontos em comum, elas são secantes. Apenas um ponto é em comum, elas são tangentes. Quando uma circunferência encosta na outra.
Nesse caso, elas podem ser, a tangente pode ser interna ou externa, né? Elas podem se encostar dentro ou fora. Para quem esqueceu tudo que eu estou falando, lembra daquela figura que eu fiz? Secante quando elas estão entrelaçadas. A tangente externa quando uma encosta na outra do lado de fora, ou interna quando uma encosta na outra do lado de dentro. Quando elas não possuem ponto em comum, nós chamamos elas de internas ou externas. Para quem esqueceu, internas quando uma está dentro da outra, externas quando não tem ponto comum. Quem quiser fazer essa observaçãozinha aí de lápis, ao lado não tem problema, tá? Deixa eu botar esse negocinho para cá. Para calcular o comprimento da circunferência, nós utilizamos a fórmula 2 vezes o π vezes um raio. 2 vezes π vezes o raio. O raio, nesse caso aqui, é igual a 4. Vou preencher aqui também. Professora, Oi? você pode subir só um pouquinho rapidinho, por favor? Aham. A área do círculo é o π vezes o raio ao quadrado. Então, aqui, na hora de calcular a área desse círculo, 5 ao quadrado, que é o raio. Só um minutinho. Um minutinho aí para copiar, para a gente poder baixar a página. Pode abaixar, professora. Ok. Vamos lá aí, ó, copiando, né? E preenchendo. Calcula para mim o comprimento dessa circunferência de raio 4 e a área do círculo que o raio mede 5. Foi? Qual que é o comprimento aqui?
2 vezes π vezes o raio, vai ficar 6,28 vezes 4, 25,2 centímetros. Comprimento, a gente coloca centímetros normalmente. Vamos botar aqui, ó, 25,12 centímetros. E a área do círculo, 3,14 vezes 5 ao quadrado, que é 3,14 vezes 25, 78,5 centímetros ao quadrado. Lembrando que 5 vezes 5, 25, hein? Às vezes vocês se confundem e acabam colocando 10. O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, ok? Vamos lá. 2 minutinhos aí para copiar. E vocês já podem abrir o caderno e escrever a data de hoje, 26/11, exercício de revisão. Ok? Posso interromper aqui para abrir o caderno? Abrir o caderno e colocar exercício de revisão. Vamos lá. Vou interromper aqui para poder abrir o caderno. Só um minutinho. Vou botar aqui no chat. Revisão. Exercício de revisão. No caderno de geometria. Coloca a data de hoje, 26/11. Só um minutinho que eu vou colocar aqui para carregar o computador, que já está terminando a bateria. Foi, né? Vou abrir aqui para poder compartilhar para vocês a atividade de revisão de geometria. Só um minutinho. Sobre círculo e circunferência, né? O que é raio, o que é diâmetro, como calculo o comprimento da circunferência, ok? Só um minutinho aqui que está abrindo. Aí depois nós vamos fazer a revisão 2, né? Que é relacionada posições de reta, né? Quando é tangente, essas coisas. Vou abrir aqui para vocês. Nós temos 8 minutinhos, já dá para a gente começar. E na segunda-feira a gente continua a revisão, ok? Vai aparecer aí na tela para vocês. Dá pelo menos aí para a gente fazer. Copia aí o número 1 e o número 2. Deixa 2 linhas em cada um. Coloca no caderno 26/11, exercício de revisão de geometria, né? É geometria, professora? Geometria. Matemática nós já fizemos tudo.
Professora, deixa 3 linhas em cada. Isso. 2 minutinhos para terminar de copiar. Nós vamos calcular o comprimento da circunferência, que eu acabei de falar na atividade com vocês, que a fórmula é 2 vezes o π vezes o raio. Aguardando aí. Um minutinho. Apenas o número 1 e o 2, o restante a gente faz na segunda-feira. Já vou deixar montado aqui, tá? O comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que nesse caso é igual a 10. Vou botar de vermelho porque corresponde à resposta, né? Aqui nós temos o diâmetro igual a 12. Então, 2 vezes o π vezes o raio. O raio é a metade de 12. O raio é igual a 6. E aqui com um fio, na verdade, né? Desculpa. Com um fio de arame, deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 10. Qual deve ser o comprimento do fio? Mesma coisa, 2 vezes o π vezes o raio, que é 5. Vamos lá. 3 minutinhos para terminar de copiar e fazer para a gente corrigir. Aí, na segunda, a gente finaliza. Aguardando aí 2 minutinhos para terminar de copiar. Oi? Aqui, 2 vezes 3,14 vezes 10, nós vamos ter 62,8 centímetros de comprimento. Aqui, 6,28 vezes 6, 37,68 centímetros.
E aqui, 6,28 vezes 5. 31,40 centímetros. Ok? Dois minutinhos para terminar de copiar, porque eu preciso encerrar a aula. Segunda-feira a gente continua essa atividade de revisão de geometria, tá bom, gente? Vou permanecer um minutinho ainda aqui antes de finalizar. Quem não conseguir copiar tudo e corrigir, tira o print e coloca em dia depois. Tchau, professora. Tchau, beijinhos. Tchau, professor. Tchau, professora. Vou interromper aqui, tá? Quem não conseguiu, tira o print. Beijinhos.